Então, gente, hoje é uma aula muito especial que tô até aqui com a estátua de Freia para representar a aula de hoje, que é uma aula que eu estava esperando muito para contribuir com vocês, para que contribuíssem comigo, para mim poder contribuir com vocês, né? Que é a aula de magia nórdica, que é o Tiago Tavares que vai estar ensinando para gente. Que é uma pessoa que entende muitíssimo desse assunto, que é uma pessoa que tem o dom, tem o domínio desse assunto, tem 30 anos nessa caminhada aí de magia nórdica, é uma magia fortíssima, é uma magia potente, é uma magia belíssima. E eu estava muito ansioso por essa aula, porque eu também queria aprender muito e queria que vocês aprendessem também, porque é uma magia linda e vocês vão ver o porquê no meio das coisas que o Chi preparou. Eu não sei nada do que ele preparou, vai ser surpresa para mim também. E, e eu vou estar aqui igual um aluninho, um filhotinho, só escutando o que o Ti tem para falar. E vamos falar. Então, então é com você, Ti. Oi, oi, gente, tudo bem? Então, ó, vamos lá. Adrien, respondendo alguma das suas perguntas aí, quer dizer, das suas colocações, eu preparei algumas ritualísticazinhas. Ritualísticazinhas, pequenas, porque é uma magia muito forte. E para você fazer, utilizar a magia nórdica real, real, aprofundada. Você tem que Sim, conhecer as runas, tem que ter sim, estudado as runas, praticado as runas. E quando eu falo praticar as sim, runas, não é oracular, porque o oráculo é um outro tipo de magia, magia oraculista. É, existe o outro lado que é a magia ritualística, né? E é isso que eu vim trazer para vocês. Separei três dos deusinhos mais bonitinhos e fofinhos que me acompanham aí. E um ritual de cada, lembrando que um é complementar a cada um. E só que são ritozinhos. É, E aí eu ia pedir, Adrien, para você falar um pouquinho aí mais sobre a sua dinâmica, porque às vezes eu preparei isso e às vezes não é coerente com a sua aula. não, tia, a dinâmica do convidado é o convidado que faz a regra. Ah, então tá. Então tá. Eu achei que eu ia ter que. Virginiano, né? Então, se você está dando isso, eu tenho que ser coerente com isso para não estragar a ordem da coisa. Não, não. Ah, mas então, perfeito. Só que não retiro o que eu disse. Para fazer magia braba mesmo, nórdica, é ideal que você saiba as runas, Sim, né? Que sim, você saiba sim. lidar com essas energias. Por quê? Eu já conheci gente que foi fazer magia nórdica, sem ter o conhecimento amplo das runas. É, amplo que eu digo é assim, corrigindo, né? Não é amplo. Antes de você ter o conhecimento intermediário ali das runas, para você ter a mínima noção do que você esteja fazendo e a energia que você esteja trazendo. Por quê? Porque essa pessoa foi mexer com a energia e não deu bom. Não deu nada bom. Porque é uma energia muito forte. Eu recomendei, falei para usar outro tipo de magia para o intuito dela e cada um faz o que quer, né? Tipo, ela falou: não, dou conta, dou conta. E passou mal a noite toda a semana. Tremendo, com ânsia de vômito e tal, energia muito densa. Então, entendeu? Tem que ter pelo menos uma
carga mínima ali para você conseguir trazer aquilo sim, sim. de forma legal, sem passar mal, sem, sabe? Igual a todas as outras artes mágicas, né, Tia? A gente tem que Isso. ter um conhecimento básico antes, né? Uhum. E na nórdica ainda tem o plus das runas, né? Que a gente tem que ter o conhecimento de cada uma, tem que Isso. entender, tem que entender elas antes, né? Tem que saber não é o saber o significado dela, é o saber ela, Isso. né? Porque assim, saber o significado é simples. É, por mais que eu não confie em tudo que eu veja na internet, tem a internet, que pode te dar algum resultado legal. Mas nem sempre um resultado coerente. Resultado não, um conceito, né? Da runa ali. E aí o que que acontece? É, saber a runa é você experienciar ela num todo, né? É saber o significado, é sentir a energia que ela traz, é praticá-la, fazer exercícios de uso daquela energia, conhecer aquela energia, lembrando que são 24 runas, né? Então, esse exercíciozinho seria ideal fazer com as 24 uma por vez. Aí, beleza. Aí, sabendo o significado, sentindo a energia. Aí você já tem uma carga de saber como utilizar, como se aprofundar um pouquinho mais naquilo. E assim, eu vou passar algumas coisas para vocês hoje, mas assim, muito básico, muito assim, melzinho, né? Para não comprometer, são coisas genéricas, para não comprometer. O curso é, de runas, Oi? para O, não comprometer o curso de runas. o curso de runas e para não comprometer a integridade, assim, tipo. A, pra pessoa não passar mal, sabe assim? Aham. Então, o que que eu trouxe hoje? Alguns rituaizinhos, de algumas divindades. Quais divindades? Freya, que é a qual é minha mames, e você acabou de me mostrar aí. Por quê? Porque ela vai te ensinar a desejar. Então é um curso, ó, um contato com a deusa que a deusa do desejo, do amor e tudo mais, só que ela te ensina a desejar, né? Outra coisa é o Loki, outra divindade, Loki, que também é papai. E ele vai ensinar a mudar. E Hel, filhinha É de a Loki, mamãe. minha mamis também, que vai ensinar você a desapegar, a soltar. Porque às vezes as pessoas carregam coisas e o inconsciente. Isso é normal, tá? Tipo, o inconsciente da gente segura, 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 segura e a gente segue a vida e ele tá lá segurando. É para soltar. Você sabe Então, que Hel tem muitas familiaridades com Hecate? sim, tem bastante. O pouquinhozinho que eu estudei de Hecate, eu já vi bastante familiaridade. E assim, eu nunca senti. Eu tinha vontade, sabe, de aprender mais sobre Hecate, tanto que fui estudar. Só que eu acho que ela não quis. Tipo, é, em algumas ritualísticas, assim, eu tinha a estatuazinha dela, tinha toda a vontade, mas não vibrou. Mas o pouquinho que eu estudei sobre tem bastante familiaridade, sim. E aí não vibrou, aí a gente falou, bom, não vibrou. Mamãe réu tava ali do lado, falou, sorta, sorta isso aí. Alguém vai aproveitar.
E aí, a estatuazinha dela foi de presente pra uma amiga minha, super ecatiana, assim, tipo, e vibra muito com ela. Eu falei, ó, dito e feito. Então é mais ou menos por aí o assunto de hoje, né? E beleza. Ah, você quer falar alguma coisa sobre as práticas ritualísticas ou não? Não, Ti, vai ficar para a próxima aula sobre toda a, a prática, sobre abrir círculo, fechar círculo, triângulo, mas a prática ritualística mesmo é você ter o respeito, é você ter a concentração, é você ter o foco, é você ter é, a energia sintonizada com aquilo que você quer fazer. Em base a isso, seria isso. E não fazer nada por fazer nunca. É, isso é muito importante. Nunca fazer nada por fazer apenas. É sempre fazer com um intuito, porque você mexe com energias, né? E essas energias vibram. E se você vibra com energia que você está mexendo por fazer, algum resultado vai gerar. Então, aí alguma coisinha pode acabar dando sempre. Sempre. Foi uma das coisas que eu falei na minha aula de runas agora, dessa semana, aula 9. Tipo, é, você tem que, como eu passei pra eles magia talismânica, né? Eu falei que Ah, eu não nessa consegui magia assistir. é babado. Já já eu edito e solto, você vai ver. É, mas é sempre pra fazer um talismã, que é algo que vai criar, você vai criar, é uma vida que você tá criando, é um ser que vai fazer aquilo com que você pediu. Aquilo que. E tem a diferença toda entre talismã e amuleto e tal, maravilha. É, só que na magia talismânica é uma responsabilidade muito grande pra você fazer por fazer. Ah, eu vou fazer porque eu quero experienciar isso. Não é bem assim. Tipo, você. O ideal é que você tenha muito claro qual é a sua vontade, o que é que você quer com aquilo ali. Porque senão você cria um ser que vai fazer catástrofe, vai chegar e falar, Ti, não funcionou, tá tudo ao contrário. Entendeu? É muito perigoso. Tem que ter, Exatamente. tem que ter bastante clareza do que você tá pedindo, mexendo, fazendo. O Ah, foco é fundamental em qualquer prática da magia. qualquer, qualquer. A clareza, Sim. E o intento mágico é o que precisa ser o mais claro possível. sim, E aí, com o que que a gente começa? A gente começa com Freia. E falando um pouquinho sobre Freia, rapidamente, Freia é a deusa da fertilidade, da prosperidade financeira, da prosperidade intelectual, prosperidade no geral. É irmã de Frey, irmã gêmea de Frey, lindíssimo. lindíssimo. E esse casal de irmãos vai ensinar o que pra gente? Vai ensinar o feminino e o masculino. São, é como se fosse uma divindade só. Só que o Frey para o masculino e Freya para o feminino. Então, o quanto um é viril, a outra é sensual. São as polaridades, as polaridades não, são os gêneros, né? Então, enquanto Freya é sensual, Freya é viril. Enquanto ela é super maga intuitiva, ele é guerreiro, vai pra frente. Não que Freya não seja, mas ela também tem o modo feminino da guerra, a representatividade feminina, o poder feminino.
Ah, e é a deusa também da. Só que assim, a gente não pode utilizar um ritual, por exemplo, para Freia, como, eu vou fazer um ritual de para guerreira Freia, um ritual de vencer uma batalha. Pode, pode. Porque a runa Ferru, ela tem dentre um dos significados. Runa Ferru é a runa que simboliza Frei e Freia, Niord, que é o pai deles. É... Dentro da runa Ferru tem a simbologia de sucesso também. Só que, sucesso para quê? Sucesso para guerra? Sucesso para estratégia? Sucesso para finanças? Tem que deixar tudo bem separadinho assim, porque assim, se você vai fazer, eu quero vencer um desafio, vou fazer um ritual para Freia. Pode, mas não é ideal. Não é muito. O ideal são os deuses guerreiros, Tyr, Odin. Freia, você pode fazer um ritual para prosperidade mesmo, prosperidade num geral. E também para prosperidade financeira, se esse for o seu intuito, né? Então, Freia é mais para esse lado. E qual é o intuito desse ritualzinho que eu vou ensinar para vocês? Fortalecer amor próprio e autoestima, serve para isso. Aumentar o magnetismo pessoal, ou seja, se tornar mais sensual, mais freia, né? E trabalhar a fertilidade calma, não a fertilidade uterina, fertilidade de ideias para você conseguir planejar mais coisas, sair de uma situação que você queira sair, é, e despertar, lógico que um filho de Freia não pode deixar de passar isso. É, que é o despertar da sensualidade, da beleza espiritual e confiança. Então, tipo, lembrando que quando a beleza espiritual está em ação, o externo também está. Automaticamente é um dos princípios herméticos. Correspondência, segundo princípio. O que está dentro é como o que está fora, o que está em cima é como o que está Como embaixo. que está embaixo? Exato. Lembrando, é como o que está embaixo e não é igual o que está Igual embaixo, tem isso. né? É, Então, tipo, por isso que o princípio se chama correspondência, porque daí você corresponde uma coisa com a outra. E é disso que estamos falando quando a gente fala de beleza espiritual. Porque o que está dentro é como o que está fora e isso reflete lá fora, né? E para o ritualzinho de Freia, o que que a gente vai precisar? Quais elementos simbólicos? Como a gente vai falar sobre amor próprio, a gente vai precisar de velho. Eu sempre gosto de trazer cor para as velas que a gente usa, porque eu gosto de usar as cores como força também, para contribuir com o ritual, né? Então, uma velinha rosa ou dourada, uma das duas. Porque dourada vai se corresponder à essência, força essencial, o rosa sobre amor. Se quiser as duas, pode ser as duas. Como eu sempre falo nas minhas aulas, não há limites, não se limitem. Ai, será que eu posso fazer só com uma das velas? Será que eu tenho só a dourada, eu não tenho a rosa? Ou vice-versa. E, será que dá pra fazer? Dá pra fazer do jeito que você quiser, até com vela branca, né? Mas é que eu gosto de usar cor. Mas isso é pessoal. Então, vela, rosa ou dourado? Vamos precisar de velas. Se tiverem caderninho aí pra ir anotando, ó. Ritualzinho babadinho e não tão adentro da magia nórdica pra poupar vocês mesmo. Vela rosa ou dourada. Se vocês mexem com ervas, é bom pegar canela, é, ou a própria rosa mesmo, sabe? A flor. É, Cristais, quartzo rosa, granada
ou âmbar. Citrino também pode ser usado, só que citrino, como a gente tem aquela gama de ametista queimada e tal, não aconselho tanto. Quartzo rosa ou granada é bem melhor. A energia vibra mais, assim. É, Incenso, se você tiver de sândalo ou mirra, perfeito também. E um espelho, qualquer, assim, para simbolizar, fazer simbologia. Ah, mas eu compro um espelho? Não, não precisa sair e comprar espelho. Não tem o espelho? Usa um pote com água, sabe? Que forme o espelho d'água. Tá ótimo. Eu até prefiro, porque eu prefiro sempre usar aquilo que traz elemento, sabe? Então, usar um pote com água, elemento água, que por sinal é o meu elemento mágico. Então, é que eu também sou suspeito para falar do elemento água. Então, Eu é... também. então, se quiser usar o espelho d'água, pode usar. Ou espelho comum também pode usar. Ti, pode usar espelho negro? Não aconselho por conta da função e da energia do espelho. Não condiz muito com o ritual iluminado de Freia. O espelho negro combinaria mais com Hel, assim, tipo, no ritual de Hel ou de Loki. A energia de Freia é mais sutil. Então, ou espelho. Ah, mas aí eu posso usar uma placa de selenita? Isso que eu ia perguntar, é um espelho de selenita Pode usar, sem problema nenhum. Lembrando que o símbolo é espelho. Então, se você olha a placa de selenita e ela é fosca, não tem a função espelho, entendeu? Agora, uma coisa que une o útil ao agradável é o elemento água. Pote com água, se quiser colocar uma selenita lá dentro, muito bem-vindo. adorei. Então, aí, perfeito. São esses os elementos que a gente vai usar. Se quiser, a aula está sendo gravada, dá para rever essa parte depois, mas velas, ervas, cristais, incensos e um espelho. Depois, qual vela, qual quartzo, qual pedra, dá para rever na gravação. É, Lembrando, esse ritual é para o alto valor, para o amor, para a beleza espiritual e tudo mais, né? O que que você vai fazer? Você vai pegar essa vela e vai acender. Você vai olhar para esse espelho e vai se afirmar, né, para esse espelho. É, Se dar ao valor, falar aquilo, o que que é isso? Falar aquilo que você reconhece como bom em você. Eu vou dar um exemplo. Freia, Senhora do Amor e da Magia, eu me reconheço como simpático, como legal, como uma pessoa altruísta, ah, uma pessoa do bem, e beleza. Estude o que você vai falar. Não precisa ser uma lista de 579 coisas. Pode ser aquilo que mais te importa. E é, benevolente, é, desperta em mim a beleza que nasce ah, da alma e o poder que habita no meu coração. Tipo, foi só um exemplo, tá, gente? Aí, mas vocês falem da forma em que vocês acharem melhor. Não precisa ser necessariamente sempre devocional. Ó, Freia, Senhora, de Vanaheim, e lá, lá, lá. Não, não precisa. Até porque os nórdicos, eles não são tão devocionais. Eles são da pauleira mesmo, sabe? Eles são truta, amigo, sabe? Assim, tipo, você pode conversar com eles numa boa, assim. É.
Mas essa forma, tipo, Freya, Senhora do Amor e da Magia, basta. Tipo, porque essa forma é eu, Thiago, falando, tá? Não é, eu li isso em livros. Não, é eu, Thiago, falando. Eu me sinto mais respeitoso falando assim. Tipo, precisava? Talvez não. Eu ia falar, Freya, é o seguinte, tô precisando disso, disso, disso. Eu sou assim, assim, assado. Só que eu, falando Freya, Senhora da Magia e do amor, isso me traz para um outro lugar dentro de mim, que vai fazer o acesso da magia, né? Então, o Adrien até falou aí, sempre o respeito. Eu vejo isso como o respeito, né? É porque tem gente que escreve 3 páginas, né? Ah, Freya, senhora do amor, da magia, disso, daquilo, daquilo outro, lá, 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 respira. Lá, 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 lá. Não precisa. Senão o próprio. Quanto mais qualidades de freia você colocar, menos importância você vai estar dando para o seu intento. E aí precisa colocar isso em pauta ali também, né? E aí, o que que você vai fazer? Você vai acender a vela, você vai falar os seus dizeres para a água, direcionando a freia. Se a selenita estiver dentro da água, ótimo, porque ela é uma canalizadora energética muito potente. É, E ah, o... ali do lado desse pote com água, enquanto você estiver falando, você canaliza essa energia ali para dentro desse espelho. Após isso, você vai pegar o quartzo rosa que você separou e, e vai colocar ali ao lado desse seu pote de água. É que assim, Ti, mas eu deixo a vela atrás do pote de água, na frente do pote de água. Tanto faz, da forma que você achar melhor. No centro, pode ser. É que eu gosto de colocar as coisas, como um bom virginiano, no seu devido lugar. Tipo, dados dos meus estudos de magia, eu coloco o fogo ao norte, a água Agora, ao. agora leste. Água. Peraí. Fogo e terra. Terra sul, né? Não tem nem o que dizer. É, Água leste. água é leste e fogo e ar oeste. Isso. E aí, eu gosto de fazer assim. Só que como essa magia ela não envolve os Os a magia elementos? cerimonial, digamos assim, envolve todos os elementos por conta da pedra, do Até, incenso. sim, sim. Então, o fogo da vela eu coloco ao sul. Oh, desculpa, ao norte. A pedra eu coloco ao sul, que é a terra. O incenso eu coloco ao oeste. E o pote d'água a leste, né? Então é por aí. É, mas esse é meu modo de fazer, tá? Cada um seja livre para fazer da forma que quiser. E aí você vai pegar essa pedrinha e vai colocar aonde você quiser ali. E, dito os dizeres, você vai programar esse cristal, né? Para quero que esse cristal aumente o meu amor próprio, aumente é, a minha sensualidade, e etc e tal. E após isso, você vai sentar, você respira, todos os elementos estão postos, e aí você vai relaxar o corpo e
vai dar uma breve meditada e vai ver o que é que pode vir para você nessa meditação. Como uma resposta, qual imagem, qual sensação, qual. Um desses quatro elementos vai vir. A emoção da água, o pensamento, a tela mental do ar, o algo de cunho espiritual, alguma divindade vinda do fogo, ou algo material, tipo uma tremedeira, um, um calor, algo físico, né, da Terra. Então, Uma ânsia. ânsia, tipo, lembrando, não alimentem muito para evitar esses tipos de sintomas. A ânsia, a, como é que fala? A diarreia, náuseas e etc. Então, tipo, não alimentem muito. Coloca a runa tal, coloca a runa tal. Ah, mas eu quero isso também, coloca a runa tal. E calma. É só um ritualzinho. É legal seguir os passinhos aqui, né? Pra não ter um treco ali meio ruinzinho. Então, nessa sentada e relaxada, um desses elementos vai se manifestar e vai vir te contar alguma coisinha. E depois de feito, você agradece pelas energias e espera a vela terminar de queimar e pega essa pedra e vai usar como um amuleto. Eu tô pegando o link da última aula de runas que eu dei. Isso é uma forma mais simples da simples de fazer um amuleto. Ah, mas só por ser mais simples ela é mais fraca? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É só uma forma mais simples de fazer. Para você não ter que estudar todo o beabá das runas para depois fazer um amuleto. Entendeu? E beleza. Esse é um tipo de ritual. Ritual de Freya. Loki, vamos para ele? Ou você quer fazer algum adendo, Adrien? Não, não, imagina. Pode seguir, Ti. Arrasou. Adorei. Perfeito, então. É, Loki já é um pouquinho mais denso. Todo mundo tem medo, não precisa. Ele é fanfarrão, brincalhão, ele é caótico, maravilhoso, gosto muito. E essa energia, ela te ensina o quê? Ela te ensina a ser maroto, a sentir a malícia, tanto sua quanto dos outros. Além disso, ensina diversas outras coisas. É que eu não vou parar para falar sobre isso, porque isso cabe ao curso de runas, né? Mas, tipo, é, é uma divindade muito gostosa de se trabalhar. E se você me permite, Adri, o vocabulário é uma entidade gostosa de trabalhar em todos os sentidos. Sexuais, Eu inclusive. sei. Ele é, ele é maroto, ele é legal demais. Então, É, tipo, eu até fiz as artes dele brincando com vocês lá no grupo lá. Lembra de lembro, você eu com a amei Rê? muito. Amei muito. Eu e Loki dando risada jogando treco na cabeça do guarda. É muito bom, eu amei muito. Tá salvo aqui até hoje. Eu amei demais. Só que Loki, ele é o deus do caos, da transformação e da verdade. A verdade, mas ele não é o que mais mente? Não. É meio que lenda. Tipo, ele encontra uma brecha pra dizer a verdade, entendeu? Ele tem essa vertente. Ele encontra uma brecha na ilusão pra trazer a verdade à tona. A verdade que você gosta de ouvir? De jeito nenhum, por isso que é o caos. É, Mas ele encontra aí as coisinhas de forma mais corriqueiras, digamos assim.
Ele é bem ligado a espelho negro, então, né, Ti? Sim, então por isso que no ritual de Freya anterior eu comentei, eu falei, pode usar espelho negro? Não é aconselhável. O aconselhável é mais pra Loki e Hel do que pra Freya. E Loki não é conforto. Isso eu já deixo muito claro pra sempre, pra todo mundo. Loki não é conforto. Ele é o despertar. Tipo, ele. Ai, mas eu quero despertar, então tá bom. Então se prepara para um período de provações legais. Porque ele não é conforto. Ah, eu vou despertar aqui no meu tapete de mantras, no meu. Vou ficar em posição meditativa e vou despertar. Loki não é assim. E aí, essa tríade que eu tô trazendo para vocês de desejar, mudar e soltar é, é o que vai fazer vocês manifestarem muitas e muitas e muitas coisas até aquilo que vocês nem esperam. Porque às vezes está tão escondido coisas lá no nosso inconsciente e que com essas ritualísticas a gente acaba superando sem nem perceber. Nossa, já teve diversas coisas que eu superei sem nem perceber, porque não eram prioridades, eu tava em busca de uma outra coisa, consegui, só que depois, quando eu olho pra trás, eu superei muitas outras coisas também, sem nem perceber. Então, tipo, é mais ou menos isso que essa energia loquiana vai te trazer. Claro, ela tem o outro lado, divertido, fanfarrão, sensual, ou sensual não, é viril, sexual, tem, mas não é o que é trazido agora pra esse intuito. É, Trabalhar com Loki é chamar a mudança. E se você quer mudar, é só chamar. Então, é, esse ritual, ele é intenso e libertador, tá? E quais elementos a gente vai usar? A gente vai usar papel e caneta, vela, incenso forte, algum incenso muito forte, por exemplo, sangue de dragão, patchouli ou cravo. São os que eu aconselho. É, E vai utilizar também algo metálico. Pode ser faca? Pode. Pode ser pingente de metal? Pode. Pode ser adaga? Pode. Pode ser uma chave? Pode. Pode ser metal, tá? Tipo, chave, moeda, corrente, o que for metal. Tá. Aí. Qual é a intenção desse ritual? É romper bloqueios e mudar ciclos. Ciclos viciados, sabe? É, E nisso é também revelar a verdade para onde você deve ir para poder mudar esses ciclos e libertação emocional. Então é bem fortezinho esse ritual, tá? Eu tinha separado ele como o último, mas preferi falar ele primeiro do que antes do da Hell, porque o da Hell não é tão assim, não. É, é mais pra liberar mesmo, pra soltar o que a gente segura sem estar consciente de que tá segurando. Então, as velas que a gente vai usar, vai ser o quê? Vela vermelha ou preta. Qualquer semelhança é mera coincidência com cores de Exu, tá? É, o que que a gente vai fazer com papel e com caneta? Escrever algumas coisinhas ali que você deseja se libertar, em primeira instância. Mas já já a gente chega lá. Incenso, sangue de dragão. É o mais fácil de encontrar e, e é bem forte o suficiente para esse rito. Tem na loja, tá, gente? Ah, é. E tem na loja. E algo metálico. Vamos utilizar todos os elementos? Água, fogo, terra e ar? Não. Vamos usar fogo, ar
e, assim, dos tradicionais só. Mas é que o metal faz parte de elemento, mas só na oriental, né? Mas é só isso, a gente só vai usar fogo e ar. Aí, o que que vocês vão fazer? É, escrever nesse papel aquilo que você quer que mude ou que caia por terra, sabe assim? Tipo, não quero mais isso na minha vida. O que eu não quero na minha vida? Isso. O que que eu quero na minha vida ainda, só que eu quero mudar? Isso e isso. Separem esses dois tópicos. E aí, a mesma coisa. Você acende a vela, coloca esse papel com as escrituras e o metal, né? E aí, com esse papelzinho, você vai. Mesma coisa que eu disse no rito de Freia, assim. Você vai dizer da forma em que você acha melhor. Loki é senhor da chama, da mudança, porque Loki, sim, é o dono da runa Kenas, que é o fogo primordial, né? Então, Loki, senhor da chama e da mudança, que o que eu não me que o que não me serve mais que seja tirado, tem que o que seja transformado, o que for para ser transformado seja transformado, é, em caminho da minha verdade, eu peço isso e é isso. Sabe assim? Tô inventando, tá, gente? Tipo, é, é só um exemplo para vocês fazerem da forma em que vocês acharem melhor essa conexão com o Loki. E aí, o que que vocês vão fazer quando vocês terminarem de fazer esse pedido ali, energizando o papel com as escrituras? Vocês vão pegar esse papel com as escrituras, vai pegar o metalzinho que você escolheu, seja uma faquinha, seja uma adaguinha, seja uma moeda, seja uma chave. Vocês vão embrulhar esse metal e colocar ali ao centro, né? Se vocês fizerem um círculo, vocês vão colocar ao centro, pegar essa vela que vocês acenderam e queimar o papel com os pedidos. Pode embrulhar o negócio, pode colocar o papel e o metal em cima, mas o importante é que você pegue a vela e queime aquilo, simbolizando a chama da mudança de Loki. Depois, esse objeto, esse metal, também vai ser o seu amuleto, que vai carregar essa energia de mudança e vai trazer todo esse essa evolução aí pra você e segura que vem, né? Porque Loki não é conforto, ele é libertação. É isso. É por aí. E esse é o ritualzinho de Loki. Simples, muito simples. E aí, vamos lá pra mamãe, né? A Mami Hel, que vai ter como um ritualzinho ali. Quem é Hel, né? Vamos lá. A deusa dos mortos. Ela é a que cuida de Helheim, que é onde ficam os mortos que não foram mortos por guerra, porque os que são mortos por guerra eles vão para Valhalla ou Uppsala, que é o castelo de Freya e o castelo de Odin. É, os que não foram mortos por guerra, sejam por fim de vida, sejam por fim de vida que eu digo é velhice, tipo doença ou acidente, esses vão para Helheim e vão para o limbo até voltarem e seguirem outro rumo. Helheim é o inferno, é lugar de sofrimento? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É lenda. Isso daí tem influência cristã no meio. E tanto é que em inglês, gente, uma coisa leva a outra. Eu vou ter que explicar, peraí.
Há muitos anos atrás, a cultura nórdica se fundiu com a inglesa. Por quê? Porque os vikings dominaram a Inglaterra. Inglaterra cristã, vikings politeístas. Nessa fusão de cultura, a religião cristã prevaleceu, só que a cultura nórdica se fundiu com a deles. Como assim? É, a língua. Foram criados novos futarks, com novos significados para as runas, com 28 runas, com 33, com 38. Depois tem o Yong Futark, que tem 16. Então, tipo, foi tudo mudando. Por isso que eu prefiro o de 24, que é o puro. 24 runas, que é o Elder Futark, ou Futark antigo. E nessa mudança de cultura, é, eles foram influenciados a quê? A, como a religião predominou, eles têm o inferno cristão. E como Hel é a deusa do submundo, ela foi demonizada por ser uma figura não muito amigável, metade em eterna decomposição e metade uma lindíssima dama. É, Então, o que que acontece? Eles demonizaram Hel. Então, eles têm algumas vertentes que dizem que Helheim é o reino da punição, com frios e ventos a menos de 200 graus negativos, e que a alma fica petrificada. Não, não. Isso tem influência cristã. Então, Helheim nada mais é do que o limbo das almas. É, E Hel não é a diabona, não. Ela é um ser muito sábio que vai te ajudar a desapegar de coisas. Aliás, ela é a deusa da morte e do renascimento e da renovação dos ciclos, né? Então, Hel não é medo. E com ela você consegue a paz para os que já foram. E Hel é aceitação, inclusive da morte. É... Por isso que eu gosto muito de trabalhar com ela. E sou altamente, totalmente honrado por ela ter me aceitado como filhinha. Então, o que que esse ritual vai provocar? Silêncio profundo. É... Um silêncio na sua alma. Silêncio de quê? Da ilusão. Então, tipo, é muito bom isso, para que você não tenha pensamentos que ficam vindo e que são ilusórios e que, por exemplo, pensamento de medo, ai, que medo de mexer com o réu, ai, não sei. Pensamento intrusivo. É, Pois é, ela é fantástica, altamente benevolente também. Então, quais os elementos que a gente vai precisar? Vela branca ou preta, tanto faz. É, Uma taça com água. É importante que seja taça, tá? Não um pote, mas uma taça. Por conta de tudo que envolve a magia no símbolo da taça. O feminino, né? Essas coisas. É, E quando eu falo feminino, não é assim, ah, mas eu sou do sexo masculino, eu faço também? Lógico, porque dentro da gente a gente tem os dois, e isso é para potencializar o feminino de cada um. Potencializar qual feminino? A intuição, que é um poder feminino. A, a organização mental, que é um poder feminino. Né? Então, a sensibilidade, que é um poder feminino. Então, é isso. Então, é importante que seja taça, ou algo que simbolize uma taça. É, Alguma pedra escura, como exemplo, ônix, obsidiana, é, Turmalina. turmalina, basalto, pedras escuras. É,
Pode ser mais de uma? Pode ser uma ônix e uma obsidiana? Lógico que pode, sem problema. É, e um pano preto, tá? Então, são essas coisinhas que a gente vai usar. É... Para quais intenções? Para encerramento de ciclos, para desapego, para cura emocional. Porque, aliás, quando a gente tá curado emocionalmente, a gente não se apega. Já percebeu? A gente só se apega àquilo que a gente tá machucado. Ou aquilo que a gente tem medo de. Ou aquilo que a gente precisa de. Ou aquilo que, sabe? Então, é cura emocional e cura de lutos, né? Então, tipo, deixar o passado descansar em paz, onde ele deveria sempre estar, no passado, e não sendo trazido constantemente para o presente. E renascer por dentro. Esse é o ritual. Olha, eu amo muito essa diva Hel. Ela é fantástica. E o que que acontece? O que que a gente vai fazer? A gente vai segurar a pedra, ou as pedras, se for mais de uma. E aí, você vai sussurrar. Você não vai falar, você não vai mentalizar. Você vai sussurrar para essas pedras dentro da mão. Você vai sussurrar na sombra. Você vai sussurrar. Mais uma vez, tipo, Hel, guardiã do silêncio, deusa dos mortos, detentora dos fins de ciclos, me ensina a honrar o que partiu e abrir espaço para o novo, coisas desse tipo. Crie conforme vocês sentirem, tá? E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar assim, a vela branca ou preta já vai estar acesa. Vocês vão pegar essa taça depois que vocês sussurrarem na pedra ou nas pedras, vocês vão colocar ela ali para descanso, vão pegar a taça e adicionar água dentro. É, Aí a vela já vai estar acesa. Vocês vão novamente sentar, descansar perante a isso e ver se vem algum símbolo. É, Não veio? Tudo bem, sem problema algum. Veio? Perfeito, maravilha. Pega essas pedras e agradeça a energia de Hel. Espera a vela terminar de queimar. E essas pedras vão ficar sendo também amuletos para, como é que eu posso dizer? Para fortalecer o Sinais. desapego. Para fortalecer o desapego e essas energias que vocês chamaram. Então, percebam que em cada um dos rituais que eu passei, forma-se um amuleto ao fim. E vocês vão usar esses três como símbolos. Precisam dar com vocês? Lógico que não. Mas é interessante que esteja ali próximo aonde vocês mais ficam em casa. Seja no quarto, seja na sala, seja. O ideal é no quarto, onde tem menos movimentação energética. Para que essas energias não influenciem as outras pessoas. Ou influenciem também, se essa foi a intenção de vocês. Mas se é só para você, então deixa quietinho no quarto, né? E. Depois de tudo, quando você tiver com essas pedrinhas para pegar, você vai jogar essa água é, em algum vaso ou na terra, tá? O importante é que seja na terra. Seja na terra vaso, seja na terra ou na terra, terra mesmo. O importante é que seja na terra. E é isso. Assim, é,
finalizam-se os micro-rituais que eu trouxe para vocês dessas três divindades que vão te ensinar a Freya a querer, Loki a transformar e Hel a deixar partir para que você renasça. É isso. Veio alguma perguntinha aí, Adrien? Posso guardar as pedras em algum vaso de planta? Pode sim, com certeza. Não vai fazer mal algum. Porque você não está descarregando energia ruim nenhuma, então não vai matar planta, não vai fazer nada disso. Você está chamando as energias dos mundos. Freya, maravilhosa. Loki, um pouco caótico, mas enfim, não está sendo invocada nenhuma energia densa. E Hel também. Então, pode colocar no vasinho com planta sim. É... Mais perguntas, gente? Isso, mais perguntas? Não, acho que nenhuma planta em específico, né, Ti? Qualquer planta. Sim, qualquer planta. Para colocar as pedrinhas, né? Não É, precisa, não precisa ser nenhuma planta em específico, não. Pode ser qualquer uma. E sim, pode ser, sem problema algum. Ai, mas é de vaso suspenso. Não tem problema. Ai, mas é de vaso na terra. Não tem problema. Não se limitem. não se limite. Exato. Não se limitem. Mais alguma dúvida? Porque assim, o que eu tinha para trazer eram esses três micro rituaizinhos. E porque, né, as demais coisas Sim, sim, necessitam de um conhecimento, de um conhecimento para que não haja BO. sim. E Ti, foi ótimo. Foi maravilhosa a aula. Eu, pelo menos, amei. Ninguém em casa pergunta nada dessa forma. Ah, tá. Adorei os rituais. Que bom. Foi maravilhoso. Preciso colocar minhas aulas de runas em dia para aprender mais e mais e mais e mais. Sim, você vai. E vou sim. E, e é isso, gente. Vamos só agradecer ao Ti pelo tempo que ele pôde dispor Imagina. aqui pra gente. E que foi maravilhoso, foi um sucesso. Tenho Uhum. certeza que a aula ficou no coração de cada um já. E foram três super rituais fortíssimos, por mais que pareça simples, foram fortíssimos e que com certeza todo mundo vai fazer aqui. Eu, pelo menos, vou. Maravilha. Até porque são rituais que são feitos de forma simples, só que os resultados são enormes, né? Então, por quê? Porque é para o renascimento. Você junta os três rituais e resulta num renascimento seu aí, para onde você quer ir. Eu, como filho de Hecate, que adoro encerramentos de ciclo, mudança de ciclo ali, sim. Então, eu adoro. Eu vou fazer hoje já, vou começar hoje já. Arrasou, aproveita que tá em lua nova. Tô Ó. indo lá, não. Tô só pensando onde que tá minha pedra de quartzo, de quartzo rosa. Eu não sei se eu tenho pequena, eu só tenho uma desse tamanho. Ah. Acho que eu vou dar uma lascadinha nela, né? Ah, se ela é grandona e não vai te fazer, não vai dar problema, pode Não, pegar, dar uma lascada nela. vou dar uma lascadinha nela e eu corto um pedacinho. Uhum, E quando queimar o papel no metal, pode ser no caldeirão? claro. Pode. E até porque o caldeirão ele tem um formato
feminino, né? Tem, tem Então, Corvinho, né? uhum. Então, perfeito, pode sim. Ah, mas e Loki, que é masculino, energia masculina? Calma, nem sempre. O Loki se transmuta para mulher, já, né? A Ah, concepção de sim. Sleipnir, ele virou uma égua para poder dar pro Deus Cavalo lá e e aí nasceu um cavalo de 8 patas, o mais rápido que foi dado a Odin. Então, ai, Tina, suas histórias são babadeiras. Eu queria sempre, eu queria sempre. Eu vou estar lá mais na aula, direto lá sempre agora, porque me reacendeu o fogo que tinha aqui do porquê que eu queria aprender runas e história nórdica. Que ótimo! Sempre muito bem-vindo. Vai lá e, tipo, Ti, ó. o pessoal no comentário perguntando o que fazer com o resíduo, o que fazer com o resto da vela, onde jogar os vestígios depois. Ele pode ser descartado. Gente, olha, eu por índole, assim, tipo, preservação da natureza, eu nunca descarto em natureza. Parafina em terra, sabe assim, não gosto. É, Pode descartar no lixo mesmo, não tem problema. eu descarto Tipo, isso. e aí, se você quiser ser mais ainda, porque daí o lixo acaba indo, no fim das contas, pra terra, né? E aí, tipo, ou pra água. É, eu pego a parafina e todo o restinho, a cinza do papel, essas coisas assim, a cinza pode ir para a terra, porque daí ela recicla e é até um adubo. Mas a parafina eu uso para acender lareira, para acender fogueira. Se vocês não têm um local para isso em casa, é, aí, por último caso, jogue no lixo. Mas eu sempre uso para incinerar coisas. É, Porque aí quando é alimento, vocês podem deixar na natureza mesmo. isso, quando é alimento, você pode deixar na natureza. Água, cinza, é, ah, restante de folha de erva, tudo natureza, que vira adubo. Agora, a parafina, ela prejudica um pouco o meio ambiente. Mais alguma dúvida, gente? Eu acho que é isso, Ti. Não, aqui nos comentários não tem nenhuma dúvida, amor. Tem mais uma? Não, não tem. Não. Então é isso, gente. Muito Espero obrigado, que Ti. Imagina, complicadinho, meu tempo é daquele jeito. Corrido, corrido. E até te peço desculpa pelo não conseguir na semana passada. Imagina, na semana passada eu tive problema no dente também. Ah, é verdade. Teve, verdade. Aí acabou que não deu. É, mas, Mas espero que mas muito não ficar. obrigado, Ti, de coração, por ter vindo dar esse showzaço aqui pra gente. Vou, Imagina, gente. Eu que vou agradeço. começar hoje a fazer esses ritos que você ensinou. E é isso, gente. Muito obrigado pela aula de novo, de hoje. E obrigado por estar acompanhando a gente também. É, Ti, se você é sensacional. Imagina, olha, foi uma honra enorme estar por aqui e receber esse convite. O ruim é que eu gostaria de dar muito mais, porém não é aconselhável por hora. Não, não, eu sei. Então é isso, gente. Boa semana para vocês e até semana que vem.
Até semana que vem. E, gente, brigadão novamente, viu? Beijos a todos.